Muito bem, minha gente, nós estamos agora de volta, já na sequência do que acabamos de ver de Sofonias. A gente já vai agora entrar no livro do profeta Ageu. Tá? Na Bíblia está ali um ao lado do outro, mas é importante perceber, e a gente vai já discutir isso, que há uma distância muito grande entre eles no que tange à cronologia, no que tange ao espaço de tempo. Mas vamos orar. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, estamos novamente diante de Ti para buscar a Tua graça. Estamos agradecidos pelo Teu amor e por Tua bondade. Agradecidos por o Senhor nos permitir estar aqui agora, conhecendo um pouco mais de Ti, refletindo um pouco sobre a Tua palavra. Pedimos a Tua luz e o Teu direcionamento, para que possamos beber um pouco mais desta fonte, para que nós possamos saciar um pouco mais da nossa sede, saciar um pouco mais da nossa fome espiritual. Nós nos colocamos diante de Ti para que seja feita a Tua vontade, no nome santo e bendito de Jesus. Assim seja. Amém. Só para reforçar o que eu já disse no vídeo anterior, o fato de eu estar de óculos escuros é porque eu estou enfrentando um quadro de conjuntivite e a visão não é muito agradável estar aqui no vídeo, você olhando aqueles olhos estragados, esbugalhados e cara inchada. Então, ponho óculos para facilitar um pouco mais, para você ter um pouco mais de paz e de tranquilidade ao olhar para essa cara aqui do sujeito. Mas nós vamos ver o Ageu. Muito bem. Ageu é um livro também dos profetas menores, como nós já temos visto aqui há alguns encontros. Ageu está ali ao lado de Sofonias na colocação na Bíblia, mas eu preciso entender que Sofonias viveu lá atrás, ele foi o último dos profetas antes do exílio babilônico, antes da invasão babilônica. Ele é um dos últimos profetas, se não o último, mas é um dos últimos profetas. E Ageu é o contrário. Quando Ageu levanta-se como profeta, já ocorreu o exílio babilônico. Ele é uma das pessoas que está neste exílio. Possivelmente nasceu no exílio. Não se sabe exatamente, mas deixa isso quieto. O que importa é que nesse momento Deus está operando o livramento do povo. Lá atrás fora dito que os babilônios invadiriam Jerusalém e levariam o povo para o exílio. Isso já aconteceu. Aquilo que Sofonias disse, Miqueias profetizou, Jeremias, tantos outros, isso já aconteceu, já é fato. Agora nós estamos vivendo aquela mensagem do próprio Sofonias, inclusive, que ele diz que aquele que for fiel será salvo, o remanescente fiel, ou o resto do povo que vai ser temente a Deus, que vai preservar o seu temor, a sua fidelidade a Deus, a sua piedade diante de Deus. Então isso já é um cumprimento. Lá fora dito por Sofonias, mas aqui no tempo de Ageu, isso já é um cumprimento daquela profecia. E então Deus vai salvar esse remanescente fiel. Aqui tem duas conotações. Tem a literal, que é no aqui e agora, lá naquela época, e tem o escatológico, que a gente vai explicar já já. Mas a coisa é assim. Ciro, quando domina o Império Babilônico, estabelece o seu império, Ciro, que é chamado de ungido do Senhor, que é identificado como servo de Deus, daí vir a ser uma figura do Messias. Ele é chamado de Rei dos Reis. Então, ele autoriza, ele decreta, inclusive, que o povo judeu, o povo de Israel, saia da Babilônia e volte para as suas terras para reconstruir o templo de adoração ao seu Deus. E claro, o povo é livre, agora ele não é mais um exilado, está livre a partir deste momento.
Vai quem quer, fica quem quer, mas não existe mais o exílio. Então, boa parte do povo volta para Jerusalém. E esse povo vai reconstruir a cidade, reconstruir a vida, reconstruir o templo. Zorobabel recebe essa incumbência de ir para reconstruir o templo. E eles começam, de fato, todo este processo. Depois você sabe, lá atrás, que foi visto ainda nos históricos, quando Esdras, o escriba, vai para ajudar nessa reconstrução da vida de fé, da vida religiosa. Neemias vai para reconstruir os muros da cidade, vai como governador, aquela coisa toda. Mas é nesse momento que Ageu se levanta para encorajar as pessoas. Por quê? Porque num dado momento você tem ali o templo sendo reerguido, reconstruído, mas não mais tão grande, tão exuberante quanto foi o templo da era salomônica. Esse templo é grande, é bonito, mas é muito inferior ao que foi o templo original, construído por Salomão. É menor no tamanho e é menor também na grandeza. O outro era mais exuberante, mais rico, mais vistoso, uma coisa mais gloriosa. Este é mais tímido, é um templo mais simples em relação àquele. Mas ele observa, Ageu observa, que as pessoas estão, a partir de um dado momento, cuidando mais dos seus interesses do que dos interesses de Deus. Estão cuidando de suas casas, dos seus comércios, dos seus negócios, e estão negligenciando a construção do templo. Isso é ruim. Isso é ruim. Então a mensagem de Ageu vem para tratar disto. Ele vem para discutir sobre esse descaso para com a casa de Deus, para com as coisas de Deus. E ele então vai levantar questionamentos. O que é mais importante? A casa de Deus ou a sua casa? Que você está negligenciando a casa de Deus. Está deixando para um segundo plano. Você se dedica às suas coisas e aos seus interesses, ao seu comércio de modo exaustivo. Mas não apresenta a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo zelo para com a casa de Deus. É importante entender que aquele templo é o símbolo máximo da fé, da religião de Israel. Ali é onde todo o povo de Deus se reúne, se concentra para adorar em conjunto. É preciso ter isso em mente. Então, reconstruir o templo é reconstruir a fé. É reconstruir o vínculo com Deus, a ligação com Deus. É reconstruir a aliança. É um símbolo aquilo, um símbolo importantíssimo. É a presença de Deus no meio do povo, e o povo todo está ao redor do templo. O que implica dizer Deus está no centro. Ele é a figura central. Mas o povo está negligenciando isso. Então, Ageu vai chamar a atenção do povo. O próprio Zorobabel não está lá muito entusiasmado mais com isso. Josué, que é o governador, né? é o sacerdote, o sumo sacerdote naquele momento. Não aquele Josué que introduziu o povo na terra prometida. Esse é o outro Josué. Ele é o que cuida do templo, por assim dizer, do sagrado, dos ofícios religiosos. Mas parece que, de modo geral, todos estão desanimados. Zorobabel tem que trabalhar a parte da engenharia, construir, edificar.
Então a palavra vem para chamar a atenção e injetar ânimo. E aí que vem duas conotações. A literal daquele tempo, daquela hora, daquele momento, e a mensagem escatológica. O templo físico que está sendo construído é menor que o de Salomão. É verdade. Mas Ageu revela ao povo, mas a glória desta segunda casa será maior que a glória da primeira. É menor, uma edificação menor, mas a glória será maior. De dentro desta casa, ele está dizendo, Deus dará paz ao povo. Isso é significativo, porque vai apontar para um sentido escatológico. Nós entendemos que o templo em si, que substitui o tabernáculo, representa o próprio Jesus, o Messias. Isso já é uma conotação escatológica. Então a glória desta segunda casa, desse outro templo que é o Messias, é maior. Porque tudo até aqui foi um símbolo para mostrar, para revelar uma realidade vindoura. Mas essa realidade, quando chegar, é maior do que as suas sombras, do que os seus símbolos. Isso é significativo. E a outra conotação que também está dentro da escatologia daquela época é que o templo representa cada um de nós. Na teologia de Paulo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos em nós o próprio Espírito Santo que habita. Então a glória desta casa é maior do que daquela. Onde tudo lá era figura a respeito de uma realidade que viria. E hoje nós vivemos essa realidade. O Messias veio, o Espírito Santo nos fora dado. Isso tudo é significativo. Mas então, o profeta está dizendo, vocês estão ajuntando em saco furado. Porque quando vocês priorizam as suas coisas, os seus interesses, e deixam as coisas de Deus de lado, acham que estão fazendo coisa boa, não está. Porque isso é semelhante a juntar num saco que não tem fundo. Você coloca as coisas dentro e o saco continua vazio porque não tem fundo. É um esforço inútil, um esforço vão. Porque a ordem de prioridades está invertida. Depois vamos ter Malaquias que também vai discutir essa questão, também é desse momento. Mas é importante perceber que a mensagem do profeta é a respeito de prioridades. Tudo é importante, mas dentre as coisas importantes, há aquelas que são prioridade, que vêm na frente, que estão na frente necessariamente. E Deus em primeiro lugar. Ele vem na frente.
Então, o pequeno livro de Ageu vai discutir sobre essas questões. Eu não posso negligenciar Deus. Eu não posso dar as costas para Ele ou para as coisas dele, priorizando os meus próprios interesses. É claro que as minhas coisas são importantes. Minha casa, minha família, meu trabalho, meu negócio, tudo isso é importante. Mas nada disso pode vir em primeiro lugar na minha vida. Primeiro, o Senhor. Jesus vai dizer lá na frente: buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo vem depois. Então a mensagem do profeta é uma mensagem de incentivo. Você quer vencer? Você quer alcançar a vitória, o êxito? Coloque Deus em primeiro lugar. O resto vem depois. Coloque as coisas de Deus na frente. O resto vem depois. E em consequência, essa honra dada a Deus, Ele alcança você com a bênção inclusive, que você nem buscou, nem esperava por ela, mas ela virá até você. Consequência. Ele está chamando a atenção do povo para esse fato. Não vamos inverter os valores, não vamos esquecer que foi justamente por negligenciarmos a Deus que nós fomos escravizados pelos povos estrangeiros. Não vamos esquecer dos 70 anos de exílio na Babilônia. Não vamos esquecer disso. Não queremos isso de volta. Então vamos colocar Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar na nossa vida. Vamos dar prioridade à casa de Deus. Vamos fazer o melhor que podemos fazer. E em consequência disso, Deus nos dará a sua bênção. É uma coisa natural. É disto que está falando o profeta. Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar unidos. Zorobabel chefia, coordena a edificação do templo. Josué está aqui para garantir os ofícios. Nesse momento, Neemias é o governador. Esdras é o reformador da fé, da religião. Todos estão empenhados, todos estão trabalhando. Mas em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, tudo mais será acrescentado. Tudo mais virá depois, com lucro, sem prejuízo. É disto que ele está falando. Então nós temos em Neemias, em Ageu, o seguinte: necessitamos priorizar Deus e as coisas relacionadas a Ele. A primeira lição que nós extraímos daí. Tudo é importante, mas a prioridade, Deus. Prioridade é Deus. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, de modo geral. Já era isso lá. E é uma lição que serve para nós aqui. Segunda coisa, não devemos desanimar. E, acaso as coisas não forem gloriosas como as do passado, não devemos nos abater.
Ah, mas esse templo é tão pequeno, tão tímido, tão acanhado. A de Salomão, o de Salomão era maior, mas extravagante. Deixa o passado para lá. É um templo pequeno, mas é o que temos para hoje. É a casa de Deus. E nesta casa ele abençoa o povo. Nesta casa ele dá a paz. Nesta casa ele é glorificado. Não posso me desanimar porque aparentemente as coisas não são como eu gostaria que fossem. Porque eu estou fazendo comparação com coisas do passado ou de outros, sem comparação. O que Deus te dá, agradece, glorifica. Eu estou, por exemplo, tratando de uma conjuntivite, uma desgraça. Nunca havia tido essa moléstia na minha vida, me apareceu agora, já faz uma semana que eu estou assim. Mas eu não posso, por isso, perder o ânimo. Eu não estou cego, não, só estou com conjuntivite. Então, glória a Deus. O que me cabe fazer, eu estou fazendo. O resto é com Deus e vida que segue. É assim. Se as coisas não são como eu gostaria que fossem, eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que são, pelo que tenho, pelo que sou, pelo que pude conquistar, pelo que posso realizar, pelo que estou efetivamente realizando. Pode não ser tudo que eu gostaria, mas é tudo que neste momento eu posso. Glorifico a Deus por isso. Não perco ano. Não perco. Esse é o ponto. O que Deus tem a realizar na vida dos que dão a Ele o primeiro lugar é sempre maior em glória. Sempre maior. Mas é preciso dar o primeiro lugar a Ele. Sempre. É uma questão de confiança. Eu confio nele. Eu descanso nele. Então eu sei que aquilo que ele vai me dar é extraordinário, é glorioso. Então não tenho que me preocupar. Eu só tenho que fazer a vontade dele. E a vontade dele é que eu dê o primeiro lugar para ele. Nas minhas escolhas, nas minhas ações, no meu dia a dia, Deus em primeiro lugar. Em tudo e por tudo. Primeiro lugar é nele. Quando Ageu fala destas questões, ele não está dizendo isso por capricho. Existe uma lógica. Ele está dizendo, minha gente, nós acabamos de sair de um exílio de 70 anos. Ou seja, 70 anos que nós não vínhamos para a nossa terra. E a grande maioria maciça de nós nunca havia posto os pés nesta terra, porque já nasceu no exílio em terra estrangeira, viveu em terra estrangeira. Só ouvia falar da grandeza de Jerusalém, da grandeza do templo, da presença magnífica de Deus. E agora nós temos a oportunidade de experienciar tudo isto, vivenciar todas estas coisas, e nós estamos fazendo corpo mole. Aguardamos por 70 anos esse momento, e estamos fazendo pouco caso disso. Acaba com isso. Vamos nos empenhar, porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que jamais sonhamos.
Vamos nos empenhar, nos dedicar, fazer o melhor para Ele. Ele está chamando a atenção por amor. Faz sentido tudo isso. Eu esperei por isso, eu queria isso, eu orei por isso. O momento chegou, e agora que o momento chegou, eu estou aí, desanimado, como se diz no norte, no Amazonas, todo borocochô, acabrunhado. Acaba com isso. Te anima, te desperta. Coragem. Temos que ir em frente. Temos que ir em frente. Agora é hora de realizar os nossos sonhos. Mas o sonho, antes de ser nosso, é de Deus. E nesse sonho de Deus, primeiro a casa dele, depois a nossa casa. É assim, simples assim. Depois, o Senhor ouve a oração feita em sua casa. A casa é pequena, o templo é menor que aquele de Salomão. Mas o Senhor está dizendo: eu darei a paz nesta casa. E toda oração que for feita nesta casa, eu ouvirei. Promessa. Isso é promessa de Deus. O que implica dizer que é isso que Deus quer. Que coloquemos o nosso empenho na casa dele, porque ele assume o compromisso, e ele é fiel, que vai ouvir as nossas orações feitas nesta casa. É interessante isso. Porque mais tarde, quando o Messias chegar, ele vai dizer: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele concederá. Ele é o templo maior em glória que o de Salomão. Maior em glória. Toda oração feita nesta casa, eu ouvirei, diz o Senhor. Extraordinário, isso é promessa. Depois, a casa de Deus tem de ser um lugar de paz, tranquilidade. Shalom, Eirene, paz. Aqui, shalom. Que as benevolências do Altíssimo estejam sobre você e sobre a sua casa. Shalom. Isso é significativo. A casa de Deus, o templo, a morada, tem que ser um lugar de paz, onde as benevolências do Altíssimo recaem sobre você e sobre a sua casa, sua família. Na escatologia, Jesus é o templo, nós somos o templo. E essa benevolência de Deus tem que estar em nós. E irradiar sobre toda a nossa família. Esse é o ponto. O povo precisa disto, é um povo que vem de guerra em guerra, guerra em guerra. Precisa de paz, tranquilidade, bênção, bênção sobre si. Quando confiamos corajosamente em Deus, somos atendidos em nossas necessidades. Confiar é confiar. Não, tem gente que não confia corajosamente. Confia com o pé atrás. É aquela coisa, eu confio desconfiando. Não, não pode. Com Deus temos que confiar corajosamente. Por quê? Porque Ele é Deus.
e porque Ele é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então nós precisamos confiar em Deus com coragem, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. É descansar nele, é confiar nele, é aquela coisa do salmista: confia no Senhor, confia, descansa nele, relaxa, deixa Ele cuidar de ti, fica quieto, deixa Ele cuidar, Ele vai atender as tuas necessidades. Por isso é importante priorizar a Ele, colocá-lo em primeiro lugar. É disso que Ageu está falando. Coisa linda. O desinteresse pelas coisas de Deus leva a pessoa a desanimar na fé e a perder a esperança. É um passo para trás, é andar para trás. Quando eu deixo de confiar em Deus, quando eu deixo de priorizá-lo, eu começo gradativa e paulatinamente a regredir na fé, a ir para trás. Eu vou perdendo ânimo gradativamente, perdendo a esperança gradativamente. Quando eu me der conta, eu já não tenho mais fé, já não tenho mais esperança. Cuidado, cuidado, é disso que Ageu está falando. Está dizendo: menino, não põe em primeiro lugar o teu comércio, o teu negócio, a tua casa. Em primeiro lugar é Deus. E a casa dele, esse projeto de construção. Porque naquele contexto não podemos esquecer que a reconstrução do templo, a edificação do templo, equivale dizer a edificação da fé. É a reconstrução da aliança com Deus. Isso é simbólico. É trazer Deus para o centro da comunidade, para o centro da vida da nação. Isso faz toda a diferença. Por que que o povo foi tão desgraçadamente abusado pelas nações estrangeiras, destruído? Porque colocou Deus em segundo plano, terceiro, último plano. Se tivesse se mantido Deus em primeiro lugar, no centro da nação, os povos estrangeiros nunca teriam vencido o povo de Deus. Nunca. E o Ageu está, em outros termos, dizendo: não vamos cometer esse mesmo erro de novo. Aprendamos. Deus em primeiro lugar. Porque negligenciar Deus, as coisas dele, significa fracassar na fé, fracassar na esperança, perder o ânimo, perder o sentido da vida. Pense nisso. Leia o livro, mas com esse olhar, com esta visão. Faça uma reflexão. Compartilhe com outras pessoas esta reflexão. Faça a sua própria e compartilhe-a com outros. Dá bons resultados, te garanto. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo teu amor e por tua bondade. Obrigado por abrires os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a priorizarmos a Ti e as coisas relativas a Ti.
Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, a fim de que possamos continuar firmes, olhando para Ti, caminhando em Tua direção, colocando-Te em primeiro lugar em nossas vidas, priorizando a Tua obra, a Tua causa, porque temos a certeza absoluta que Tu és um Deus fiel e que tudo que Tu prometes, Tu cumpres. Então ajuda-nos a permanecermos nesta fidelidade, nesta caminhada contigo. Ajuda-nos, Senhor, e que tudo seja para a Tua glória. Faça-se a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui o Ageu e até um próximo encontro, se Deus quiser.